Nós estamos iniciando mais um podcast aqui no nosso canal. Hoje nós recebemos o presidente da Câmara de Vereadores do município de Rio do Oeste, Rivelino Nolli. Ele que é conhecido por Riva e também é pré-candidato a vereador nas eleições deste ano no município de Rio do Oeste. Riva, seja bem-vindo. Muito obrigado por estar aqui participando deste bate-papo com a gente. Ô Marcos, tudo certo. Eu que agradeço a oportunidade mais uma vez aqui contigo. Já tivemos aqui no passado, Sim. né? E muito feliz em estar participando hoje como um pré-candidato, vereador, mas pré-candidato a vereador também. O porquê desta decisão de mudança de partido? Marcos, a gente vem trabalhando essa ideia desde do ano passado, né? Nós tivemos um convite, talvez você não vai lembrar, eu nasci em Rio do Oeste, mas eu vim de Jaraguá, né? E a gente tem muitos contatos em Jaraguá, então eu tenho esse contato com a Nadir, que ela é assessora do deputado Fábio Choquete, e a gente veio namorando esse convite. Na verdade, nós criamos União Brasil em Rio do Oeste, porque ele não existia. Essa amizade ajudou a mudança. Isso. Aí, num primeiro momento, a Nadir me pediu para criar o partido. Aí eu falei, Nadir, o que você precisa? Eu preciso de 30 afiliados, daí a gente monta uma executiva e cria o partido. Para nossa surpresa, eu até falei para ela, Nadir, acho que não vou conseguir, mas conseguimos e ainda, vou te falar a verdade, hoje o nosso partido está com 250, 260 afiliados. Sim. Já. E até porque não é um caso isolado somente de Rio do Oeste, são vários municípios que houve muitas mudanças, Riva. Isso. A questão PP, eu não tenho nada contra o PP, eu agradeço a oportunidade que o PP me deu de estar lá, sabe? Mas nas coligações, o que vem acontecendo, nas conversações, possivelmente o PP vai estar apoiando uma majoritária que eu não estaria apoiando também. Então, já ia ficar difícil nesse sentido, né? Mas eu agradeço a oportunidade que eu tive lá, eu fui muito feliz no PP, eu tive muito respaldo de deputados do PP, de senador do PP, então eu não posso reclamar. Muitas emendas a gente conseguiu através do PP. Sim. Só que hoje nós temos um outro rumo, uma outra história para construir, com uma outra ideia do que a gente vai fazer de política em Rio do Oeste. E o PP, infelizmente ou felizmente, não sei, né? Sim. Vai tá diferente da gente, pensando diferente da gente. Então, eu tinha que seguir o meu caminho porque eu sou um pré-candidato, eu tinha que ter um partido, porque para a gente ser candidato tem que ter partido, né? Sim. E, claro, eu sempre digo, depois de eleito, o partido é o povo, mas nesse primeiro momento eu precisava ter um partido. E como a gente tinha criado um União Brasil, um partido limpo, um partido novo, com pessoas que a gente construiu esse partido, sim, eu achei a melhor opção. E como é que está neste momento em Rio do Oeste União Brasil? União Brasil é um partido que, como eu falei para ti, Marcos, está com 260, 270 afiliados. Nossa. Tudo certinho, a parte documental. Nós temos o presidente lá, que é o Adriano Pizzetto, nós temos o vice-presidente, que é o seu Gentil da Alpiaz. Nós temos toda uma estrutura montada, nós temos um suporte muito bom. Até há uns 20 dias atrás veio toda a comitiva do União Brasil para a gente fazer algumas filiações para a candidatura. Teve conosco aí o Jean Loureiro, teve o Fábio Choquete, deputado federal, sim, teve o Marco da Rosa, deputado estadual. O Sérgio Guimarães é um parceiro que a gente tem também, é um repórter igual você, repórter Sérgio Guimarães. Sim. Então a gente tem uma estrutura muito boa dentro do União Brasil. E falando em pré-candidatura, hoje a gente está com uma nominata muito boa para vereador. Estamos estudando aí composições para estarmos no próximo pleito. Possivelmente, as conversas estão bem adiantadas, Marcos, para a gente estar com PL e PSD, formando esse trio, né? PL, PSD e União Brasil. Temos hoje como nosso pré-candidato a prefeito o Bruno Pessatti, que é o filho do Betão Pessatti, né? Sim. Mas você sabe que a política, ela até dia 5 de agosto, quando é a data lá para se fazer as convenções, muita água vai rolar, né? Sim, ou seja, não está descartado que a União Brasil poderá ter um candidato a prefeito. Eu diria para ti assim, Marcos, hoje nós estamos com 99% já bem encaminhado, mas existe esse 1% também que a gente na política tudo é possível, a mudança. Na política é possível, mas a gente vem encaminhando essa situação já faz um ano praticamente, então em reuniões, em conversas, alinhando, então a tendência é que aconteça isso que eu esteja te falando, desses três partidos, mas como até 5 de agosto ainda nós temos 120 dias, eu fico muito receoso de cravar, porque depois pode acontecer alguma mudança, até mesmo os partidos não nos quererem, né? Sim. Mas eu acho que está bem encaminhado para que aconteça isso que eu te falei. O que você falou nesta instalação, né, de nomes novos, isso acaba contribuindo com ideias novas dentro do próprio partido no município? Eu não tenho dúvida disso, Marco. A gente está trazendo pessoas que
Tem pessoas, só para você ter uma ideia, hoje nós estamos aí com 8 ou 9 pré-candidatos a vereadores. Desses, 2 ou 3 já tiveram na política, o resto é pessoas novas que estão vindo e querendo contribuir. Então eu acho isso muito importante. A nossa parte, enquanto partido, eu, Rivelino, enquanto vereador já de mandato, nós temos o seu Deolino Trentini, que também já é um vereador de mandato, nós temos o Adriano, que é o presidente, nós estamos fazendo reuniões periódicas para mostrarmos para essas pessoas que estão conosco que no nosso partido não vai ter estrela. Todo mundo tem o mesmo valor. E que a gente vai trabalhar para eleger o máximo possível. Mas que, não é porque o Rivelino é vereador, hoje é presidente da Câmara, ele vai ter algo a mais. Não vai ter. Talvez o que eu tenha a mais é um conhecimento com deputado, é um conhecimento com um senador, mas isso a gente está até passando para o grupo. A nossa ideia é, União Brasil começou retinho, bonitinho, limpinho, e nós queremos continuar assim. Nós queremos fazer amizades dentro da política. Nós não queremos fazer inimigos. Sim. E essa organização, porque o partido ele inicia já com um grande número de filiados, essa organização, na sua avaliação, faz a diferença daqui a pouco numa campanha eleitoral? Marcos, eu acredito até que já fez a diferença, só pelo número de pré-candidatos que a gente tem, sabe? Mostrou, assim, credibilidade dentro do partido. Essa questão também de nós termos uma retaguarda muito forte, que esses nomes que eu te falei, esses caras virem aqui na nossa cidade, em Rio do Oeste, apresentar para os nossos pré-candidatos. Isso aí dá muita credibilidade para o partido e incentiva as pessoas a quererem estar junto conosco. Sim, e não somente no estado, mas como no federal também, né? Certeza, certeza. O Fábio Chiochetti é um grande amigo que a gente tem, né, a nível federal. Veio ali, ele até brincou com a gente assim, achei que eu ia te perder, Riva, achei que nós não ia fazer uma boa nominata. Eu disse, não, Fábio. A partir do momento que a Nadir, a tua assessora, pediu pra gente montar um time forte, a gente trabalhou para montar um time forte. Sim. Teve a participação de outras pessoas que hoje nem estão no partido, vou ser honesto também, mas que criaram essa situação junto com a gente. Exemplo, o Thiago Miller, hoje ele é presidente do PL, mas quando a gente começou a criar o União Brasil, ele não tinha partido nenhum, ele ajudou a gente a buscar afiliados para o União Brasil, então Sim. também teve a contribuição dele. E há uma avaliação, eu falo da direção do partido para novos filiados, avaliar quem realmente vai ingressar no grupo de trabalho, na equipe de vocês? A gente sempre procura ter um pouco de critério, sabe, Marcos? Eu não gosto aqui de estar falando de A, B ou C, mas a gente tem uma... Como é que eu vou te falar? A gente tem uma ideologia política. Sim. E a gente está sempre tentando procurar pessoas que mais ou menos têm a mesma ideologia que a nossa, porque daí a união vai ser mais fácil de acontecer, né? Do que a gente trazer alguém que pensa diferente da gente e depois no meio do grupo dá errado, né? Por que da decisão de ir à reeleição de vereador? Marco, primeiro que assim, apesar de eu militar política há 25 anos, desde lá de Jaraguá do Sul e tal, foi a primeira vez que eu tive um cargo efetivo na política. E, então, para mim também está sendo uma experiência. Já pude contribuir? Pude. Eu tenho até aqui uma prestação de contas que depois eu vou te falar de quanto a gente conseguiu contribuir para o nosso município, mas eu também estava debutando. Era a minha primeira vez como vereador. E eu acredito que se a gente conseguir chegar num segundo mandato, a gente vai conseguir. Porque hoje a gente sabe alguns caminhos que a gente pode percorrer mais fácil do que antes, quando eu não era vereador. Sim. Eu sempre militei, sempre apoiei alguém, sempre gostei de política, por conta disso, ter bastante parceiros, mas é a primeira vez que efetivamente eu sou candidato, né? E a experiência, ela faz a diferença no mandato? Com certeza. Tu sabe onde ir, tu sabe os caminhos para seguir, tu sabe como chegar nas pessoas. Hoje eu tenho certeza, Marcos, se eu vamos falar em recursos, que foi a minha bandeira de primeiro mandato, sabe? Se eu conseguir 3, 4 ou 5 milhões, eu tenho certeza que no segundo mandato a gente quase que duplica isso aí. Por quê, Rivelino? Tu tá se achando, cara? Não, porque a gente sabe os caminhos para seguir. E ali nesse primeiro mandato, por mais que eu militava política, tinha alguns conhecidos, mas eu tive que esbarrar na porta de muita gente porque eu não sabia como acontecia. Esta mudança de partido, até para a gente aqui deixar também registrado, na sua avaliação, há um entendimento do eleitor, da própria população? Eu acredito que sim, Marco, porque assim, volto a repetir, tenho gratidão pelo PP, por eu ter tido a oportunidade com eles, mas eu nunca fui um cara assim de... Não sei como é que eu vou te falar isso sem parecer arrogância, mas eu nunca fui um cara de ser fiel ao partido. Eu sou fiel ao povo. Eu preciso de um partido para entrar. Mas depois que eu estou lá, tanto que as minhas emendas que eu consegui emenda de deputados do PSDB, do MDB, do PP bastante também, do próprio União Brasil. Sim. Então, a gente do PL, a gente foi criando uma história
com amigos. Sim, foi, assim, num resumo, um vereador do município e não de um partido político. Com certeza, Marco. Tanto que assim, ó, o prefeito atual era do mesmo partido que o meu, era do PP. Eu sempre dizia para ele: prefeito, se o senhor fizer coisas boas, eu vou aplaudir. Se o senhor fizer coisas erradas, eu vou criticar e vou cobrar. Não é porque nós estamos no mesmo partido que eu vou dizer amém para tudo. Daí tu vai dizer, Riva, mas tu não tem fidelidade partidária? A minha fidelidade é com o povo. E não estou falando isso para parecer um jargão político. É o meu sentimento. Uhum. Se o partido X fizer uma coisa errada, eu vou cobrar também. Independente de que eu esteja nesse partido. Então, assim, eu acho que quanto à minha mudança de partido, não vai... Porque o povo sempre percebeu que eu não fui partidário. Eu fui mais pró-Rio do Oeste. Como é que está sendo, fala essa experiência, foi até o momento, ainda tem esse ano para você concluir o seu primeiro mandato em Rio do Oeste e essa experiência também como presidente da Câmara? O primeiro mandato está me fazendo, que nem eu te falei, ver que eu achava que sabia tudo de política, por estar lá há 25 anos militando política, mas eu tinha... Você diz que quem está de fora acha que é fácil. Mas eu também, Marcos. Eu desde Jaraguá militava, por isso que eu conheço muita gente e sempre envolvido com deputado federal, deputado estadual, mas tu tá dentro dela, é outra situação. Faz isso, mas quem está dentro não é bem assim. É bem diferente. Então eu aprendi muitas coisas e foi muito importante para mim na questão também de leis, na questão do que eu posso e o que eu não posso, e quanto também na questão assim, eu vou buscar recurso, eu não posso, hoje eu sei que eu não posso chegar lá pro eleitor Marcos e dizer, se eu for eleito eu vou fazer isso para ti. É mentira, eu não posso fazer isso para ti. Tem todo um trâmite para eu seguir para eu poder atender a situação. Outra coisa, tem uma entidade, exemplo, um campo de futebol lá, o Haiti, que é da minha comunidade. Pessoal, se vocês me elegerem, eu vou trazer dinheiro para o Haiti. Eu vou estar mentindo para o Haiti. Eu não tenho condições de trazer dinheiro para uma entidade. Eu tenho que trazer para a prefeitura e a prefeitura, se tiver uma parceria com essa entidade, ela investe lá. Então, a questão de estar efetivamente dentro da política me abriu o horizonte, sabe, Marcos? E por isso que eu te digo, se eu conseguir chegar para uma reeleição, eu tenho certeza que eu vou render muito mais do que eu rendi nessa primeira. Sim. Quais, eu falo assim, as dificuldades e também os benefícios de ser um vereador e presidente da Câmara de Vereadores em Rio do Oeste? A dificuldade maior que eu sinto em ser vereador, Marcos, é que não é por conta do culpa do povo, é por conta dessa falta de saber. O que o povo tem que saber é que o vereador é legislativo, ele não executa. Então não adianta, exemplo, lá na minha comunidade, na Toca, onde eu moro, tem um bueiro aberto lá, eles falam, nós temos um vereador aqui, o vereador não arruma o bueiro. O vereador, ele vai fazer a indicação, ele vai cobrar do executivo, mas quem executa é o executivo. Então a maior dificuldade que eu sinto sendo vereador é essa de estar de mãos atadas de não poder executar e passar isso para a população. Pessoal, não é porque eu sou vereador que se o bueiro estragou aqui, eu vou poder arrumar. Eu não posso, porque eu não posso mexer numa máquina da prefeitura, eu não posso dar uma ordem para o secretário. Eu, como vereador, eu posso fazer a indicação e solicitar o executivo para que execute a obra. Mas, em vez de quando dá uma vontade de pegar a máquina, ligar e ir lá arrumar? Não é de vez em quando, é de vez em sempre, Marcos. E o que mais me deixa chateado não é quando não vão arrumar, é quando fazem pela metade. Sim. Porque se você já disponibilizou tempo, disponibilizou maquinário, faça o serviço bem feito. Sim. Então, assim, eu vejo muitas coisas que não são feitas como deveria. E como você destaca o vereador Riva? Ele é um vereador atuante, presente no dia a dia ou somente quando tem sessão na Câmara de Vereadores? Não, eu sou 24 horas vereador, 24 horas por dia, 7 dias por semana. E não vou fugir às minhas responsabilidades, porque eu fui eleito para isso. Então, se eu sou atuante, Marcos, não tenho dúvida que sou. E daí assim, é fácil falar de ti, querendo puxar o teu próprio saco, vamos dizer. Não é isso, Marco. Eu sou vereador 24 horas, 7 dias por semana. E vou te dizer por quê. Porque eu entrei na política por causa do meu avô, meu nono, vamos falar como é que eu falo, né? Nono Ovídio, que me ensinou a ser político. Ele foi, eu acho que eu já contei a história outra vez para ti, né? Uhum. Ele perdeu a eleição por 6 votos, eu sempre dizia para ele que eu ia vir para Rio do Oeste recuperar esses 6 votos. Então eu tenho um compromisso moral com ele de fazer bem feito. E o meu pai é o cara que mais me cobra, e eu não posso, Marcos, que terminando meus 4 anos de mandato, eu não poder olhar para a cara do meu pai, da minha mãe, da minha esposa, dos meus filhos, porque eles vão ter vergonha de mim. Então, assim,
eu procuro ser o mais certo possível, e se eu assumir um compromisso, eu procuro honrar esse compromisso, porque eu não posso que eles passem vergonha. Daí tu vai dizer, Riva, mas que tipo de compromisso? Exemplo, uma comunidade lá na Toca, na frente da igreja de Santa Catarina, pediu uma pavimentação lá na frente. Eu assumi o compromisso para eles que eu ia tentar conseguir essa pavimentação. A gente conseguiu. Eles queriam um parque novo para a escola, que a escola tinha um parquinho de diversão já muito antigo. A gente trouxe o deputado dentro da escola, almoçamos com ele lá dentro e assumimos o compromisso e honramos. Então, todo o compromisso que o Riva assumiu, ele honrou. Isso eu não tenho vergonha de falar. Outra coisa, Marcos, eu não sou vereador pavão, que fala. Eu tenho tudo guardado, eu sou muito... A minha filha, ela diz assim, pai, não sei para que tanto papel. Se eu fiz um pedido para o deputado Marcos, sim, eu já tenho guardado lá a minha cópia. Está no registro. Está lá. A minha filha guarda Natal da nuvem, que eu sou ainda muito... Eu tenho que aprender isso. Sim. E eu no papel, sempre tem que ter uma cópia. Está lá na minha pastinha, lá em casa. O deputado Marcos sinaliza para mim que vai me dar essa emenda. Não, Rivelino, eu vou contemplar Rio do Oeste com essa emenda que você pediu lá para pavimentação. Beleza, eu grampeio junto. No dia que o deputado me mandou, Rivelino, a emenda foi paga através do número tal. Tá lá grampeado. Então, se eu te falar que eu trouxe 4 milhões, eu vou ter como te provar que esses 4 milhões teve o dedo do Rivelino. Porque muitas vezes no início, né, se fala, eu vou trazer uma emenda tal, e passou, esqueceu e ninguém mais lembra, né? Não. Marco, eu fiz uma prestação de contas, não tive vergonha de fazer. Vou deixar uma contigo para tu ler aqui. Sim. Aqui, aonde que tem o DNA nosso. Quando eu fiz essa prestação de contas, isso era no final do ano passado. A gente estava com o nosso DNA Rivelino, R$3.989.500. Nossa. Mas já veio mais 200 de uma emenda do Perdão a Mim que a gente pediu em agosto, já veio mais 100 do Fábio Chioquete, já veio mais 200 do Fábio Chioquete, e agora veio mais 350 que a gente vai trazer para uma entidade chamada APAMS lá, para comprar uma van adaptada para as crianças que têm necessidades especiais. Então, eu acho que nós vamos chegar no número de 5 milhões. Puxa vida. A questão eu falo dos teus eleitores, há uma cobrança constante durante esse teu mandato? Tem bastante, porque assim, Marcos... Isso ajuda? Quando é uma cobrança, como é que eu vou dizer para ti? Construtiva. O que eu não gosto muito é quando as pessoas querem algo para si, algo pessoal, sabe? Uhum. Tu tinha que me arrumar uma vaga lá, eu precisava ver aquele negócio lá, tu tinha que me encaixar lá. Isso eu não gosto disso, porque a gente tem que trabalhar pro coletivo e não pro individual. Sim. Mas assim, quando eu fui à eleição, Marco, eu sempre falava pro povo, tu sabe, não sei se eu devo falar isso, mas enfim, tem a tal da compra de voto, né? O Rivelino não, eu tenho orgulho de dizer que não teve um voto meu que eu te di R$10, ou R$1 ou R$5, não. Ou uma carga de pedra, ou 2 cargas de pedra, não. Eu sempre dizia, o pessoal vai me botar lá porque eles me querem lá. E depois eu tenho compromisso de dar resultado para eles. Então, assim, eu assumi compromisso na minha campanha, só para tu ter noção. Eu dizia assim, eu quero mostrar que apesar de não ser uma função do vereador, que o vereador traz recurso. Então, o meu compromisso com vocês é em 4 anos trazer R$1 milhão. Era um número expressivo, né? Sim. R$1 milhão em 4 anos. Sempre deixei claro que eu não ia recusar minhas diárias, porque se eu for ao Brasília eu tenho direito, eu vou receber. Só que eu sempre dizia assim pro pessoal, faz a conta. Se nos meus 4 anos de mandato eu ganhar 100 mil de salário, se eu gastar 30 mil de diárias, eu dei 130 mil de prejuízo para o município. Mas se eu trouxe 1 milhão, eu vou estar dando 870 de lucro. E assim já é 1 milhão por ano. Daí para nossa surpresa, Marco, vai passar de 1 milhão por ano. Então assim, mas eu sempre dizia para eles... E tem que trabalhar muito para conquistar tudo isso, né? Sim, tu não pode ir com o chapeuzinho lá, deputado, eu vim aqui pedir 100 mil, para quê? Eu não sei. Não, sempre fui com projeto, fui embasado, porque daí assim, dinheiro em Brasília, em Florianópolis tem. Só que eles têm uma quantidade limitada para atender 295 municípios. Uhum. Então, se tu ir com um bom argumento, com um bom projeto, com certeza vai te dar resultado. Às vezes o teu projeto é 500 mil, mas você ganha 100 de um e 250 de outro. Vou te dar um exemplo da hidroterapia, que era uma ideia do nosso saudoso Betão. Construiu uma hidroterapia dentro de Rio do Oeste. Rivelino, tu conhece o Dr. Vicente Caro Preso, deputado da saúde, tu não consegue uma emenda lá? Conseguimos, 100 mil. A hidroterapia na época custou 200. Teve outro deputado que deu mais 100. Então a gente juntou os dois e construímos a hidroterapia. Nossa. Triste por hoje não está funcionando ainda. E o executivo disse que é por falta de profissional. 3 anos que nós inauguramos. Está instalada?
Está instalada, 3 anos que a gente inaugurou e ela ainda não está em funcionamento. É uma tristeza. Nossa, e quantos municípios que querem e não conseguem? Pois é. Marco, tem algumas coisas que na política deixa a gente um pouco chateado. Puxa, é esse tipo de coisa aí, sim. sabe? Tu traz um recurso, tu quer um benefício e de repente esse benefício fica ali parado, sabe? Eu acho que isso não pode, cara. Sim. É dinheiro público. Sim. Até o momento, assim, os projetos e ações suas que você destaca, assim, como destaque no seu mandato. Marco, primeiro assim, ó, o que eu mais destaco, cara, é que eu sou um vereador atuante, como eu te falo, eu faço a minha prestação de contas com a minha comunidade sempre, eu tento ser o mais transparente possível. A gente teve algumas obras pontuais que tem o nosso DNA, que foram solicitações da comunidade, então eu destaco essa pavimentação na frente da escola da Alfredo Scutini, que era um pedido dos professores. Eu destaco esse parquinho que eles pediram, um parque para as crianças, você vai lá ver a coisa mais linda do mundo. Nós estamos com um projeto agora, está sendo iniciado lá no Alto Águas Verdes, que é o Clube de Mães, já com uma cancha de bote para a comunidade, mas vai ter o Clube de Mães. Nós temos implementos agrícolas, mais de 500 milhões, porque lá a gente tem as associações de agricultores. Então tem a associação lá que contempla Serra São Jorge, Toca e tal. Daí a gente coloca os implementos lá e o pessoal que é associado usa. Que administra os isso. A gente trouxe mais de 500 milhões para isso, que é a nossa agricultura. Então assim, se fosse para te elencar aqui, a fanfarra na cultura, a gente trouxe dinheiro para comprar equipamentos para fanfarra. A hidroterapia é uma questão que é muito importante também. Para a saúde, Marcos, até o ano passado a gente tinha trazido 1.150.000, que é para custeio, que é para exame, que é para remédio. Foi nosso mandato que botou dentro da saúde para que a nossa comunidade fosse atendida. Pavimentações na área urbana. Francisco Tomazoni tem dinheiro nosso lá. Maria Eduarda Loemeyer tem dinheiro nosso lá, não é nosso, mas dos nossos deputados através do nosso mandato. Sim. Então a gente atua em várias áreas, a gente atua em infraestrutura, a gente atua em cultura, a gente atua no esporte, a gente atua na saúde, a gente atua na agricultura. E para esse ano, para finalizar, teve mais umas situações lá, vou te dar um exemplo, que daí não é dinheiro de fora, que é só conversa e contato. Nós tínhamos 2 comunidades que tinham problema de energia elétrica, a comunidade da Toca 3, dava um relâmpago em São Paulo e eles ficavam sem energia. Sim. Fizemos um trabalho junto com a comunidade, junto com a Celesc, foi trocado todo o cabeamento lá, botado o cabeamento recapado, que nunca mais incomodou eles. Sim. Nós tínhamos um problema na Serra da Borboleta, Alto Café. A energia começava no Baixo Café, subia ao Alto Café e descia na Serra da Borboleta. Caiu um poste lá no Baixo Café, todas as outras comunidades ficavam sem. Fizemos um trabalho para dividir essa energia. Então, se emendou de uma outra comunidade até a Serra da Borboleta e dividiu lá em cima no Alto Café. Então, as comunidades ficaram satisfeitíssimas. Aí foi trabalho junto com a comunidade, com abaixo-assinado, daí nós fomos lá como vereador, falamos na época o seu Manuel, era o gerente da Celesc, sensibilizamos ele, mostramos o projeto, mostramos a ideia, eles compraram a ideia e foram executados. E agora tem mais outros 2 ou 3 da Celesc também que a gente está encaminhando. E para finalizar 2024, nossa proposta foi, por conta das enchentes que aconteceram, trabalhar em cima de contenção de cheias, junto com os nossos deputados. Tem esse projeto JAICA, que já existe, a gente está trabalhando em cima dele. Claro que tu vai dizer assim, Rivelino, mas tu é um vereador só ali da pequena cidade de Rio do Oeste. Mas a gente tem deputado estadual, deputado federal, que a gente tem contato e a gente está em cima deles. Inclusive o Dr. Vicente Cargo Preso, esses tempos saiu uma reportagem dele falando sobre essa situação aí que estão correndo atrás porque assim, se não dá a amnésia do sol, né? Sim, sim. Passou as enchentes, todo mundo esquece. Eu até botei na minha prestação de contas que eu ia destinar esse restante de mandato que eu tinha para trabalhar em cima disso, de contenção de cheia. Espero eu, Marcos... E o que precisa fazer, já que você está falando desse tema? Assim, eu li esse projeto JAICA, não sei se tu já viu, ele contempla várias situações. Sim. Ele contempla algumas mini barragens, ele contempla canal extravasor, ele contempla limpeza do rio, desassorear o rio. Sim, já vai desde Pouso Redondo, Mirim-Doce, para contemplar Rio do Oeste, né? Então, assim, é claro que para executar o projeto inteiro, são milhões, mas a gente tem que dar o primeiro passo. Então, o canal extravasor, a limpeza do rio, eu acho que dando esses primeiros passos já vai acontecer. Então, se você estudar esse projeto, até teve japonês que veio junto na época para fazer Sim. isso aí, né?
Tem algumas situações que algumas comunidades vão ficar chateadas, mas tem outras que é pro bem comum, entende? E tu sabe que toda mudança ela gera um pouco de desconforto, um pouco de conflito. Nós não Sim. vamos conseguir agradar a todos. Mas nós temos que acabar com a enchente, ninguém vai acabar. Mas se nós minimizarmos o impacto dela, com certeza já vai ajudar bastante. E assim, Marcos, Rio do Oeste, infelizmente, nós somos uma bacia do Alto Vale. Tudo para lá. Nós somos o primeiro a ficar debaixo da enchente e o último a Sim. sair da enchente. E queira ou não queira, perde a agricultura, perde comércio, perde indústria, perde o município. A gente foi muito bem assessorado na parte assim, de cesta básica, de ajuda humanitária, veio muita coisa. Sim. Mas só isso não é suficiente, Marcos. Como é que está a recuperação na sua avaliação até o momento? Eu acho que poderia estar mais acelerada, sabe? Eu acho que, assim, ó, exemplo, nós temos barreiras e pontes e bueiros que ainda da época da enchente não foi consertado. Aí tu vai dizer, mas não tinha dinheiro. Não, mas veio dinheiro do Estado, a Câmara de Vereadores foi parceira, botou dinheiro também. Eu acho que ela podia estar um pouco mais acelerada. A gente sabe que para arrumar tudo demora, mas eu acho que, no meu modo de visão, tinha que ter um pouco mais de gestão. O pouco que nós temos que gerir melhor para ter mais resultado. Sim, com mais rapidez. Esse é o sentimento rivelino. Sim. No seu mandato, o tema fiscalização da administração pública, como é que foi? Eu acho que foi bom, tanto que por conta disso eu sou persona não grata, né? Mas, Marcos, eu não sou fiscalizador, eu não sou o cara que é só oposição, que chama de oposição burra. Na verdade, eu era a situação, né? Eu sou do partido do prefeito. Só que, como eu falei no início da nossa conversa, se fizer o que é bom, eu vou bater palma. Se fizer o que é ruim, eu vou falar. Sim. Então, eu estou tentando fiscalizar e legislar, que é a primeira função do vereador, eu estou tentando trabalhar o extremo em cima disso. Mas eu não sou aquele cara que... eu vou criticar o prefeito Marcos só por criticar. Não, eu tenho sempre embasamento. Se eu estiver falando alguma coisa, é porque eu tenho embasamento em cima daquilo que eu estou falando. Não é uma... Que existe aquele modo antigo, né, Marcos? De crítica só por criticar. Sim. Isso eu não concordo. Pode ser o prefeito que for, de partido que for. Se você tiver que fazer uma crítica, seja construtiva. Você critica, mostra o problema e pode dar uma ideia da solução. Aí eu acho que é uma crítica construtiva. Quanto ao tema denúncias, não somente da questão do Rivelino, se houve alguma denúncia contra a administração, mas no geral, da administração durante esses anos, nessa legislatura, por parte da Câmara de Vereadores, ou que seja de vereadores, contra a administração. Para Ministério Público? Ministério Público, que seja, né? A gente fez requerimentos, só para você ter uma ideia, o Rivelino fez 20 requerimentos, pedidos de informação. Eu uso muito aquilo que a gente tem nas nossas mãos, sabe? Eu fiz 34 moções, que é moção de apelo, moção de apoio e tal, indicações, quase 100 indicações em projeto, mas na questão de denúncia, de pedido de informação, eu usei muito o requerimento, sabe? Sim. Eu não sou muito não gosto muito desse negócio, como eu te falei, como eu não gosto de uma crítica não construtiva, também não gosto de denúncia sem fundamento, só porque eu não gosto da pessoa. Ou tenta resolver a situação. Então, primeiro eu faço um requerimento e faço um pedido de informação. Uhum. Se esse pedido não tiver embasado, daí... Como você analisa o interesse da população no geral para com a política do município de Rio do Oeste? Marco, na atualidade. Agora, tu sabe que nós estamos no fervo, né? Agora o assunto política, está acima do futebol até. Mas eu sinto que a comunidade ela tinha que se inteirar mais. E eu vou te dizer por quê. Enquanto nesse mandato nosso a gente fez algumas audiências públicas, não teve participação. A gente fez algumas conversas. Eu vou falar como Rivelino, tentar ir lá numa comunidade e ouvir o problema deles e conversar. Eu não sei se eu consigo falar dessa forma. Pelas costas todo mundo fala. Sim. Mas a hora de dizer assim, não, eu vim aqui dar a cara a tapa e tô dizendo... Frente a frente é mais difícil. Tem medo, tem receio. Então eu acho que a nossa população ela precisava apoiar mais nisso aí. A gente até fez um trabalho enquanto presidente, que eu acho que eu já te falei na outra vez também, sim, que era aquelas reuniões nas comunidades para fazer uma prestação de contas da Câmara de Vereadores, mas também para ouvir as demandas da sim, população. Teve participação? Teve, mas eu acho que poderia ter sido um pouco melhor, mas teve sim. Acho... Uma vez eu conversando com outro vereador, amigo meu, seu Deolindo, ele disse assim, acho que todo mundo devia ser vereador ou estar na política uma vez na vida, para eles entenderem como funciona e para eles serem mais ativos na política. Acho que ainda falta mais, cara. Sim.
No seu entendimento, que eu falo no geral, assim, na grande maioria da população de Rio do Oeste, ela quer mudança, ela quer algo novo para ter mais avanços, como você citou até antes, de uma forma mais rápida, mais ágil, diferente no município? Nesse primeiro momento eu sinto que sim. A gente parametriza muito, o pessoal parametriza muito pela a gestão Humberto Pessati, né? Que ele não foi Deus, mas foi uma referência para muitos municípios de questão de gestão, de gerir o município de Rio do Oeste. E nesse momento, acho que e também sabíamos que quem ia ser prefeito depois do Betão tinha uma responsabilidade muito grande, porque você cuidar de uma casa que está desarrumada, qualquer coisa que você põe no lugar vai aparecer o teu trabalho. E se você pegar uma casa toda arrumadinha, por mais que você faça uma faxina, não vai aparecer. Então a gente já sabia que ia ser, o prefeito que viesse depois do Humberto Pessati ia ser complicado. Mas eu senti que, e eu sempre repito isso, eu nunca vou falar do pai de família, eu nunca vou falar do ser humano, né? Sim. Mas como gestor eu acho que pecou um pouco o nosso atual prefeito. E eu sinto que a comunidade, que a nossa população quer mudança. Quer mudança. Até eu vou te dar um exemplo. Vou falar do interior porque eu sou colono, né? Eu sou lá da roça. Então, assim, as nossas estradas vicinais, elas estão precárias. E quando saiu da gestão anterior, elas saíram muito boas. Até eu lembro que nós ficamos ainda com 6 meses, quando nós assumimos, de tempo bom, de seca. Que era o momento de você pegar assim, Marcos, na minha concepção como gestor, de ir lá ver os pontos mais críticos e consertar, para que quando viessem as chuvas, eu já ter as minhas estradas vicinais todas em ordem. Sim. E eu lembro que eu tive uma conversa dessa com o nosso atual prefeito, eu disse, prefeito, eu vindo hoje lá da Toca até aqui na praça, eu vi vários pontos que meia carga de pedra, aqui uma carga de pedra, aqui um bueirozinho ali para desentupir, e que se nós aproveitássemos esse tempo seco agora e fizéssemos isso, quando vir o período de chuva, nossas estradas vão estar em ordem. Ele até acatou na época, falou que sim, que era uma boa ideia, mas não executou. O que aconteceu, Marcos? Quando começou o período de chuvas, daí se você tem um ponto crítico, você vai para arrumar quando ele está na chuva, você já vai estragar outro ponto. Sim. Então você vai gastar o dobro do teu serviço, o dobro do teu material e com certeza a qualidade do serviço vai ser muito ruim. Sim. Porque você está fazendo ela num período que não é para fazer. É como querer fazer aterro no inverno. Sim, não funciona. Sim. Exato. Então tem umas coisas que tem que ter gestão. Eu acho que tudo trabalho, Marcos, outra vez eu te falei. Eu tenho duas referências políticas externas, né, que não são de Rio do Oeste, que é o Geraldo Werninghaus, o dono da WEG, falecido, e o Antídio Lunelli, atual deputado, que foi prefeito em Jaraguá, que fizeram gestão na cidade de Jaraguá. E o que é gestão? É tu sempre trabalhar pensando, não é uma melhoria para um ano, é uma melhoria para 10 anos, para 15 anos, para 20 anos. Isso chama-se gestão. Então eu acho que todo administrador, todo prefeito, ele está gerindo uma coisa que é muito importante, é o dinheiro público, que é o nosso dinheiro, é os nossos impostos. E ele tem que fazer esse dinheiro, o pouco que ele tem, transformar em benefício para a comunidade. E como que vai acontecer isso? Quando a gente parar em reeleição, pensar em reeleição, quando a gente pensar de parar de política, a gente trabalhar assim, eu ganhei 48 meses, como eu fiz? Eu ganhei 48 meses para honrar o meu compromisso de R$1 milhão e para ser um bom vereador. Então eu tenho que trabalhar muito bem esses 48 meses. Sim. Há esse sentimento, eu falo que o vereador ele tem esse contato direto com a comunidade, há esse sentimento de mudança. E a minha pergunta também, se há uma pesquisa também de opinião pública da administração, porque muitas vezes a administração, ela contrata uma pesquisa, ela tem essa pesquisa, que é feito de um jeito que, né, a gente conhece. Mas a diferença de uma pesquisa de opinião pública contratada por uma administração, esses números, com esta pesquisa do vereador que conversa com a comunidade diretamente. Eu vou ter que ser honesto contigo. Se houve alguma pesquisa do executivo, da administração, eu não tive acesso aos resultados. Mas enquanto vereador, e olhando no rosto, e estando ali com a comunidade, eu sei do descontentamento. Por conta disso também, é que eu não posso, repito, não falo mal da pessoa e tal, mas eu não posso contribuir e dizer assim, eu vou continuar junto sabendo que está errado. Um outro ponto que eu gostaria até de te perguntar é como você analisa as eleições deste ano no município de Rio do Oeste? Eu estou só com receio, Marcos, que ela vai baixar o nível. Eu estou preocupado quanto a isso. O pessoal tem que entender
que a gente é adversário político e não inimigos. E que a gente lá nos 45 dias, cada um vai ter que defender sua bandeira, não falar mal do outro, mas defender sua bandeira e mostrar os seus projetos. E aqueles que forem vencedores vão ter 4 anos para cumprir o que eles prometeram. E os que forem perdedores, esperem mais 4 anos e vão tentar de novo. Eu estou com receio só, e é um medo meu particular, daí Rivelino, de que o nível vai ser baixo, que vai ser uma política, como a gente falava antigamente, suja. Eu não gostaria que fosse assim. Eu tenho pessoas, amigos meus, que não vão estar comigo na política. Por quê? Porque eles têm opiniões diferentes da minha na questão da gestão atual ou não. Sim. Mas eles não são meus inimigos. Eles vão ser uns adversários políticos nos 45 dias de campanha. Passada a campanha, eu vou continuar conversando com a pessoa, eu posso tomar um café com ela. Porque, exemplo, eu sou corintiano, não sei, você é Flamengo. Sou do Fluminense. Você é fluminense. Nós temos opiniões diferentes quanto a time, mas nós não precisamos ser inimigo por conta disso. Exato. Tu vai defender o teu time, eu vou defender o meu, tu vai falar mal do teu time, eu vou falar mal do meu se for necessário, tu vai falar bem do teu, eu vou falar bem do meu se for necessário. Eu entendo que a política tinha que ser assim. Opiniões diferentes é do ser humano. Sim. Mas nós não precisamos ser inimigos por conta disso. Tomara que eu esteja enganado, Marcos. Eu espero estar enganado. Eu espero que seja assim. Cada um defenda a sua ideia e que o povo escolha o que ele achar que é melhor. Como você vê o futuro de Rio do Oeste? A olhos de Rivelino, a olhos do que pode acontecer. Isso, a sua avaliação. A minha avaliação assim, é que Rio do Oeste tem um potencial muito grande. Já mostrou isso. Já fomos uma referência. Temos que voltar a ser essa referência. Você disse que falta o crescimento? Falta gestão por parte da administração pública, para daí sim nós temos a oportunidade de ter o crescimento. De Rio do Oeste crescer. Eu vou te dar um exemplo. Nós podemos explorar o nosso turismo rural. O que é o turismo rural? Os caras vêm, te trazem o dinheiro, te pagam à vista, não te levam remédio, não te levam cesta básica, não te levam nada. Quanto às nossas empresas, nós temos que dar oportunidade para essas empresas. De que forma? Nós temos que dar algum incentivo para elas, para que elas consigam gerar empregos. E se for necessário vir pessoas de fora, porque a gente não tem mão de obra ali suficiente, darmos estrutura para que essas pessoas venham aí, queiram ficar em Rio do Oeste e trabalhar também. Exemplo, hoje, para conseguir um aluguel, uma casa fora de enchente, está muito caro. Então a pessoa vem, ela não consegue nem trabalhar numa empresa porque ela não vai conseguir pagar nenhum aluguel. Então, dá esse tipo de estrutura para as empresas. Exemplo também que eu penso, tá, Marco? Nós temos que tirar a nossa cidade do lugar onde mais pega enchente. Sim. Então, criar uma área industrial para levar essas pequenas empresas para essa área industrial com algum incentivo e que eles também dêem retorno para a gente. Da parte pública. Hoje a nossa garagem, onde ficam os nossos carros, nossos caminhões, ela está no meio da enchente. Então nós temos que tirar porque é o primeiro lugar que se procura para fazer socorro. Sim. Outra coisa que tem que trabalhar Rio do Oeste, as transenchentes. O que é transenchente, Marcos? Nós não podemos ficar ilhados. Se lá em Rio do Oeste nós não pudermos usar, mas nós temos que ter acesso a outros lugares para poder usar um mercado, para poder ir num médico, alguma coisa. Você diz a ligação com o interior. A gente já fez várias situações. Nós temos até uma situação urbana, um bairro, Vila Nova, que fica ilhado, mas que teria uma condição de fazer uma transenchente, que é um desafogo para eles irem para o bairro Gabiroba, se não me engano. Sim. Que eles poderiam sair para Pouso Redondo, para algum lugar. Então, nós temos que trabalhar essa... Quando a gente fala, que eu falo do projeto JAICA, mas nós temos que ter o nosso projeto JAICA interno dentro de Rio do Oeste. Sim. Que é essas fugas. Sim. Nós temos alguns lugares que dá para fazer até um canal extravasor, né? Eu acho que é Alto Café, Morro do Café, alguma coisa assim. Mas é utopia pensar nisso. Não, mas nós temos que dar o primeiro passo. Sim. Entende? Então, eu sou muito adepto à palavra gestão. Tudo é gestão, Marcos. Sim. O pouco que você tiver, se você gerir bem, ele vai te dar maior resultado. E aí você citou empresas e o comércio. O que precisa também do apoio da administração pública? O comércio, eu vou dar um exemplo para ti. Se a gente trouxer o turista, nós vamos estar alavancando o comércio também. Porque ele vai estar usando o comércio, esse turista que vem de fora. Então, assim, nós temos uma igreja que é referência no estado. Nós temos o Morro do Morumbi que pode ser explorado. Nós temos o seminário que pode ser explorado. Nós temos o nosso interior que pode ser explorado. Mas essas pessoas vão passar pelo comércio de Rio do Oeste.
Então, tu estás incentivando eles. Sim. Fazer promoções também dentro da própria cidade. Um exemplo, há um tempo atrás existia a feirinha da agricultura. O pessoal não compra só da feirinha, ele já vai estar ali na praça, ele já vai fazer compras no comércio. Então, tem N situações que dá para fazer. É claro, Rivelino, tudo fica fácil. Na palavra fica fácil. Mas se a gente não... Se toda a escada que tiver 10 degraus, você não der o primeiro passo, sim, você não vai chegar no 10. E tendo a caneta na mão, tem como fazer. Tem como fazer. Como você analisa uma ação do Ministério Público que está acontecendo do projeto Voz Cidadã? Em Rio do Oeste e também em Laurentino. Eu vou ser bem honesto para ti. Eu Sim. vi agora... Essa semana, o meu pai está com problema de saúde, eu Sim. vinha de Joaçaba com ele, aí eu recebi uma imagem desse... Sim. Até ele estava entrevistando uma pessoa lá dentro do posto de saúde e tal, né? Até para também ter um entendimento de como está, né, a reivindicação da própria população. Eu acho que é bom, é interessante, Marcos, desde que as pessoas usem isso também com consciência. Aquilo que eu te falei. Sim. Não pode fazer denúncia porque eu não gosto do prefeito, porque eu não gosto do vereador. Tem que ter fundamento. Uhum. Toda denúncia ela tem que ter um fundamento. Então, mas o Ministério Público dá voz e vez para o cidadão, eu acho importante também. E como tem sido a atuação? Eu falo desse entendimento do Ministério Público na comarca lá. Marcos, eu vou te falar a verdade. Eu tive 1 ou 2 conversas com a nossa promotora lá, por algumas situações de alguns projetos que apareceram na Câmara. Eu não tenho muita intimidade com eles, sabe? Se eu te falar que está sendo bom, está sendo ruim, eu sei que eles estão atuantes porque existe bastante, em andamento, bastante averiguações, vamos dizer assim. E, você diz na linha de investigação. Como é que você sabe disso? Porque como a gente é do poder público, principalmente presidente da Câmara, a gente sabe que existem algumas coisas que estão sendo investigadas, né? Uhum. Espero eu que, se existir erros, sejam cobrados e os culpados sejam punidos, né? Espero eu que seja assim. A gente tem que voltar a acreditar na nossa justiça, né, Marcos? Se nós não acreditarmos na justiça, podemos parar, né? Sim. Antes da gente deixar aqui o espaço para a sua mensagem final, o que precisa avançar no Poder Legislativo, na sua avaliação? No nosso Poder Legislativo? Eu acho que não é só dos vereadores. Precisa a população, Marco, acompanhar mais, ser mais participante. Não adianta eu votar no vereador Marcos e não saber se ele está me representando ou não. Então eu acho que o que precisa avançar mais mesmo é o eleitor acompanhar mais o representante que ele botou lá. Porque se tu é cobrado, se as pessoas, se tu sabe que eles estão te vendo o teu trabalho, com certeza tu vai fazer melhor, mais e melhor. Sim. E isso é normal, é do ser humano. Se tu se sentir confortável, ninguém me cobra, nada, às vezes tu deixa de fazer algo a mais. Então eu acho que o que precisa, de verdade, o nosso poder legislativo lá é muito bom, a estrutura é boa, a casa é boa, precisa algumas coisas internas, vamos lá, da casa, mas assim, a gente dá voz e vez para a população. Eu só preciso que a população participe mais. Sim. Nós temos que parar, Marcos. A população tem que parar de na conversinha. Diz que me diz, que aquele falou, o outro falou. Ou também nos pavão também, sabe? Que tem muita gente que é pavão, que é marqueteiro, você sabe disso. Então, assim, gente, procurem. Eu, quando vou votar, Marcos, para presidente, para deputado, eu tento estudar ao máximo o meu candidato. Eu não vou achar o cara perfeito, porque perfeito era Jesus e mataram, né? Sim. Mas eu vou tentar errar o menos possível. Então eu tento fazer isso. E dentro do nosso município tem que fazer. Não adianta nós dizer assim, o Brasil é um país de corrupto, o Brasil só tem bandido, a política é isso, a política é aquilo. Mas se efetivamente eu não faço a minha parte como cidadão. Sim. E não analisa, não fiscaliza também, né? E eu te dei uma oportunidade de ser vereador, eu vou te cobrar, eu quero ver se você está fazendo. Cobrar no sentido que eu digo, naquilo que é possível fazer também, né? Não querer uma caixa de remédio, querer uma viagem, mas assim, cobrar no sentido, tu estás me representando como eu gostaria que tu me representasse, tu és realmente a minha voz, eu enquanto cidadão com o executivo, tu estás cumprindo a tua parte de fiscalizador, tu estás vendo as leis que tu estás aprovando e que vai influenciar na minha vida. Então eu acho que isso a população tem que fazer, cobrar mais, sabe, Marcos? Você falou no início, até o momento já conquistou 4 milhões para o município de Rio do Oeste, tendo esta oportunidade de ser vereador num segundo mandato. Qual será a sua linha de trabalho? Marcos, eu tenho umas ideias agora. Eu continuo
trabalhando na questão de buscar recursos, até porque o nosso município, a arrecadação é muito baixa. Então, se nós vereadores, enquanto agentes políticos, não conseguimos fazer nada para ajudar o nosso município, então eu não posso ser brincadeira essa parte, mas ser um boneco sentado na cadeira, né? Sim. Então eu quero aumentar ainda mais esse engajamento entre Rio do Oeste com Florianópolis e Brasília. Tenho algumas coisas que eu quero trabalhar, alguns projetos que eu estou abraçando aí, da questão social, da questão de inclusão, da questão de projetos muito bom que eu vejo que é para o social, sabe? E agricultura, né, Marcos? A nossa cidade é agricultura, eu tenho que trazer infraestrutura. Olha, a população de Rio do Oeste precisa, de verdade, estradas boas, estradas vicinais boas, saúde boa, educação boa. Eles não querem mais que isso. Sim. Então a gente tem que trabalhar em cima disso também, sabe? Se o Rivelino for reeleito, com certeza esses 4 milhões vão duplicar, com certeza a gente tem mais experiência, com certeza a gente vai conseguir chegar mais fácil nos caminhos. Nós perdemos 1 ano aprendendo o caminho, esse 1 ano nós já vamos ganhar, né? E eu tenho alguns pontos específicos, eu não gostaria de falar nomes agora, sim. mas eu tenho alguns projetos específicos que eu estou abraçando e que eu gostaria de contribuir para que essas pessoas também tivessem uma melhor qualidade de vida. É na questão da inclusão, na questão do social mesmo. Sim. Nosso comércio, eu acho que se a gente trabalhar em cima do turismo, nós vamos alavancar o nosso comércio. A nossa indústria, como eu te falei, se nós dermos oportunidades das pessoas trabalharem em Rio do Oeste, de serem bem remuneradas ou de terem moradias que possam vir ali ser barato, para poder trabalhar, porque hoje um salário aí gira em torno de 2.000, 3.000, mas se tu pagar 1.500 de aluguel, daí como é que tu vai comer e se vestir? Então, sim, a gente tem que trabalhar nessa situação aí. Marcos, a minha palavra-chave vai ser gestão. Gestão. Sempre trabalhar com gestão. 1.000 bem administrado é melhor do que 10.000 mal administrado. Eu falo isso para os meus filhos a vida inteira. Sim. Esse é o meu sentimento. E o que eu aprendi com meu pai, com meu avô, que eu faço em casa, eu quero fazer enquanto pessoa pública, sabe? E Marcos, a gente já trouxe para o Rio do Oeste antes de ser vereador. Nós trouxemos agora como vereador. E se nós tivermos uma nova oportunidade, tenho certeza que a gente vai poder fazer muito mais. O meu defeito crucial, que eu não vou conseguir mudar, é que eu sou ruim de mostrar os dentes, Marcos. Eu baixo a cabeça e vou para cima, sabe? Só que eu não sou um marqueteiro, o cara que sabe sorrir, o cara que... Mas quem me conhece sabe quem é o Rivelino, a pessoa que é o Rivelino. A verdade e trabalho. Eu não sou... Não adianta, eu não vou conseguir mentir para ti sem ficar vermelho. Então, eu não vou conseguir te enrolar. Se eu te prometer uma coisa, eu vou correr atrás para que aconteça. Se eu tiver que dizer um não para ti, eu vou dizer o não e vou explicar o porquê do não. Sim. Não tenha dúvida disso. Esse é o meu jeito de trabalhar. Enquanto fui secretário de Agricultura, enquanto fui secretário de Saúde na administração Betão e enquanto vereador agora. Agrado algumas pessoas, desagrado outras, mas quem conhece o Rivelino de verdade fica amigo para sempre. Muito bem, queremos agradecer aqui Rivelino Noli, agora no União Brasil, firme, forte, né? Um conjunto, como você falou no início, né? Isso. Um grupo aí que está trabalhando bastante, né? Sempre pelo bem de Rio do Oeste, a gente agradece, né? O Popular Riva, muito obrigado, e o espaço aqui para sua mensagem final a todo o povo rioestense. Marco, eu queria agradecer a oportunidade mais uma vez. É muito bom estar aqui contigo, fico feliz mesmo, a gente pode falar e pode mostrar quem que é o Riva de verdade. Eu queria que a população começasse, eu falei isso esses dias numa associação lá que a gente foi fazer essa entrega dos 350 mil para comprar a van. Eu falei para eles, dia 6 de outubro vocês vão fazer vocês vão botar o dedinho lá e vai valer para 4 anos. Então eu queria que a população olhasse com muito carinho, com muito critério, estudasse bastante, não fizesse por vingança, não fizesse por raiva e não fizesse por marketing. Sim. Vejam quem vai representar vocês por 4 anos, que isso vai fazer a diferença para que Rio do Oeste volte a crescer, fique grande de novo, grande não no sentido cidade grande, mas Sim. uma cidade atrativa, uma cidade que a gente se encanta em estar lá, porque ela é pequena de tamanho, mas grande de coração para receber o povo. Por isso que a gente diz que é a cidade da amizade, mas nós temos que voltar a ser a cidade da amizade. Muito obrigado. Hoje em mais um podcast com a gente, Rivelino Noli, o Riva, presidente da Câmara de Vereadores, ele que está agora no União Brasil e também pré-candidato a vereador nas eleições deste ano no município de Rio do Oeste. Muito obrigado a todos.